nós encontramos este versículo: tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Nós vamos orar, vou pedir. Nosso irmão Alex, demorou para aparecer Alex na minha cabeça aqui. Nosso irmão Alex fazer uma oração. Santo Deus e amado Pai, nos colocamos diante do Senhor nesse momento, reunidos para culto de adoração ao Senhor, nesse momento de estudo. Pedimos a Tua direção, que o Senhor fale aos nossos corações através desse estudo, porque nada somos sem Ti, ó Pai. Que possamos aprender e aplicar o que temos aprendido, ó Pai. Guia nossos passos para que possamos caminhar um caminho que nos aproxime mais de Ti, que possamos viver uma vida de fé diante do Senhor. Abençoa cada irmão aqui, a cada um que faz parte dessa união em Cristo, ó Pai. Tudo isso te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nas quartas-feiras nós estamos estudando o Sermão do Monte. Hoje nós temos alguns visitantes, temos muitos alunos do IB. Vocês vão ouvir uma parte da aula que eu dei ontem para vocês de novo aqui, tá? Faz de conta que é a primeira vez. E temos a Suzana, é isso? Seu nome? Suzana, que já veio quarta-feira passada, domingo, e está aqui hoje de novo conosco. Que Deus abençoe a sua vida. E nós temos então estudado este Sermão do Monte, estamos no capítulo 7. No capítulo 7, que nós estamos aqui falando a respeito dos relacionamentos. Os nossos relacionamentos um com o outro, que estão baseados no nosso relacionamento com Cristo. O tema geral do Sermão do Monte é contra a cultura cristã. Ou seja, enquanto o mundo pensa de um jeito, tem uma ética de uma forma, nós temos uma ética e uma forma baseada na palavra de Deus. Então, muitas coisas são bem diferentes do mundo e nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente começa a tomar a forma do mundo. E principalmente na questão do amor, né? Nós vamos ver hoje, nessa última parte, não, ainda tem mais uma partezinha que fala dos fariseus, mas nessa última parte que fala do relacionamento entre nós, entre os irmãos, que o amor que nós aprendemos na Bíblia é totalmente diferente da forma que o mundo faz, que o mundo vê. Então nós dividimos aqui em duas partes. A primeira parte, os relacionamentos do cristão com seus pais, com seus irmãos e com seu pai. 7, de 1 a 12. E aqui começa falando, né, não julgueis para que não sejais julgados. Então a forma de nós nos relacionarmos com os nossos irmãos. Depois fala, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então verás para tirar a trave do olho do teu irmão. Depois nós vemos aqui, na questão desse relacionamento com Deus, com o Pai, que é Deus, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. E aí nós partimos para a segunda parte, que é de 13 a 20, que será na próxima semana, que nós vamos começar essa parte, que é o relacionamento do cristão com os falsos profetas. E nessa primeira parte, nós estamos no tópico 4, que é o versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então nós vamos falar só sobre esse versículo hoje. E você percebe que aqui é uma sequência, ele começa do 7, pedi, dar-se-vos-á, falando o que Deus faz por nós, as promessas de Deus em nos amar, em nos dar boas coisas. E no verso 12 é como que se ele continuasse ou concluísse o assunto dizendo, da mesma forma que Deus te dá todas as coisas, também vocês devem amar ao seu próximo. E como vocês vão amar ao seu próximo? Fazendo o bem, fazendo aquilo que vocês gostariam que eles fizessem a vocês. Então vamos lá, tem uma pergunta ali. Como gostaria eu de ser tratado em tal situação?
é uma pergunta que nós temos que fazer. Quando nós somos tendentes a agir mal, a agir com retaliação, a agir talvez de uma forma grosseira, de uma forma desonesta para com alguém. Acredito que essa pergunta se encaixa muito bem no versículo, quando ele diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Então, tudo o que temos que fazer é usar a nossa imaginação, colocarmos no lugar da outra pessoa e perguntar. Ou seja, esse estudo, não falei agora, né? Mas os irmãos que já estão acostumados a vir, está baseado no livro do John Stott, o Sermão do Monte, da Sociedade Bíblica da ABU, Aliança Bíblica Universitária. Então, Stott disse o seguinte: tudo o que temos que fazer para que a gente possa aplicar esse versículo, tudo o que temos que fazer é usar a nossa imaginação e colocarmos no lugar da outra pessoa e perguntar: como gostaria eu de ser tratado em tal situação? Geralmente a gente pensa mais em como as pessoas deveriam nos tratar, mas nós não pensamos tanto que desta mesma forma que nós gostaríamos de ser tratado, nós deveríamos tratar os outros. Então é uma fórmula relativamente fácil de seguir. Você sabe como você gostaria de ser tratado? Então trate assim o outro. Alguém chega na sua casa. Como vou tratar essa pessoa? Faz o exercício mental. Se eu estivesse chegando na casa dela, como que eu gostaria de ser tratado? E aí você vai, nessa lógica, conseguir pensar melhor. Por exemplo, quando eu ajo mal com alguém, como eu gostaria que essa pessoa me tratasse? Que ela me perdoasse? Que ela olhasse para mim e falasse: não foi nada, segue em frente. E aí quando alguém age mal para comigo, eu deveria usar esse mesmo argumento, esse mesmo pensamento. Ela gostaria de ser perdoada. Então eu deveria tratá-la com amor e com perdão. Se nos colocarmos sensivelmente no lugar de outra pessoa, desejando-lhe o que gostaríamos para nós mesmos, jamais seremos maus, porém sempre generosos. Jamais seremos rudes, mas sempre compreensivos. Jamais cruéis, mas sempre bondosos. Só tem esse versículo, então vou repetir ele algumas vezes. Nossa atitude para com os homens: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles. Como já disse, esse versículo está relacionado a uma conclusão. O assunto é a bondade de Deus. Você pede e Ele vai te dar, você vai receber. Ele vai abrir as portas. Ou seja, Deus é bom para conosco. Deus é bom para com todos os que o buscam em oração. E nós, como filhos de Deus, devemos ser bons para com todos. E todas as vezes que a gente estuda esse tema de relacionamento, de amor, na teoria é muito fácil, né, irmãos? Nós não sabemos que devemos amar, que devemos perdoar, mas nosso coração, ele nem sempre vai agir assim. E nós realmente temos a dificuldade, né? Por exemplo, aqui está se exigindo que nós sejamos como Deus. Como que a gente vai amar como Deus? Deus nos ama, mesmo conhecendo os nossos pecados, as nossas falhas. Deus nos perdoa.
Deus é generoso conosco. Ele não faz o bem, Ele não nos sustenta só porque nós somos bonzinhos. Deus é perfeito. Como nós vamos fazer assim? Como amar o inimigo? Como amar aquele que não é perfeito? Mas, diante mesmo da dificuldade, desse amor inatingível de Deus, nós temos que seguir esse princípio. E aqui é uma explicação para nós, o que nós devemos fazer. E se você for analisar, é um princípio, podemos chamar, além de inatingível, é um princípio ético flexível, ou seja, não é tão fácil também você fazer esse tipo de pensamento. Você tem um pedaço de pizza para cortar no meio. Você corta no meio assim, um pouquinho para cá. Aí pegou um pedaço maior, outro menor. Você vai dar o maior para o seu próximo ou o menor? Ou podemos pensar também em relação a qualquer situação dessa, quando nós temos que dividir alguma coisa. É uma vaga no estacionamento ou um lugar numa fila. Qual que é o versículo? De cima aqui. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Você não queria que chegasse no estacionamento 2 carros e o outro falasse, não, pode ficar você com a vaga? E o pensamento é então, fazei a ele. Não, pode ficar você com a vaga. É um pensamento flexível no sentido que nem sempre é fácil fazê-lo, né? Mas é um padrão. É um padrão que remonta à questão de amor. De servirmos a Deus com amor. Existe uma frase parecida, é uma frase, ela tem um lado negativo, né? Mas a ideia é a mesma. Não façam aos outros o que você não quiser que lhe façam. Um outro modo de falar essa mesma frase, não faça a ninguém o que você mesmo odiaria. Lá no comentário do Stott, ele traz essa frase mostrando que era uma frase que era citada lá nos ensinamentos mais de não sei quantos anos antes de Cristo. E nós sabemos que algumas dessas frases, o próprio apóstolo Paulo, outras pessoas usaram frases que já faziam parte de tradições, faziam parte da questão da sabedoria. E sempre quando isso acontece, a gente não vai falar, Jesus pegou uma frase lá do filósofo, né, e usou. A gente sempre fala que a verdade é a verdade de Deus. Tudo que é verdade, tudo que é bom, independente de quem falou, é a verdade de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É claro que fica difícil, né? Está aqui domingo à noite pregando, como disse Hitler. Eu já vi alguém mostrando um texto lindo, aí depois embaixo estava escrito Hitler, não sei o que tal. Tá, mas ele escreveu alguma coisa que foi boa, não necessariamente porque ele foi isso, foi aquilo, ele não poderia ter escrito algo bom. Mas aí eu falei, a dificuldade da gente citar, né? Certos autores. Mas toda a verdade é a verdade de Deus e é a verdade boa. Não faça aos outros o que você não quiser que lhe faça. Não faça a ninguém o que você mesmo odiaria. Fica mais bonita essa frase positiva, né? Faça aos outros o que você quer que lhe façam. Faça aos outros. O não faça é mais passivo. Aqui o chamado é você tomar a iniciativa, é você realizar as coisas. Então faça aos outros o que você quer que lhe façam. E quando ele fala, esta é a lei e os profetas, nós entendemos que é o resumo de toda a lei. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Naquela tradição que eu falei há pouco, existe uma história
de que um tal Rabino Hillel, por volta de 20 anos antes de Cristo, ele estava lá diante de um aluno, um futuro prosélito, pediu que ele ensinasse toda a lei no espaço do tempo que ele conseguisse ficar de pé numa perna só, né? Então, fala rápido aí, né? E aí, esse Rabi soube responder. Antes, o seu rival, um tal de Rabi Shammai, tinha sido incapaz de responder, dizendo o seguinte: isso não é possível. Como que eu vou falar toda a lei nesse pouco tempo? E aí vocês devem imaginar já o que o tal do Rabi Hillel respondeu. Ele disse: o que você achar odioso, não faça a ninguém. Esta é toda a lei, o restante não passa de comentário. Então essa regra de fazer aos outros o que quer que lhe faça, essa regra está relacionada a esse amar ao seu próximo como a ti mesmo. Alguém poderia dizer que ainda é um padrão baixo, amar ao próximo como a si mesmo. Porque nem sempre nós amamos a nós mesmos, nem sempre nós nos tratamos tão bem como deveríamos e fazemos aquilo que deveríamos. Mas, na verdade, é um padrão bem alto. Você pode até tomar umas falhas, uns erros, ter umas falhas contra você mesmo, mas você acorda cuidando de você e você cuida de você o dia inteiro. Aliás, a gente pensa tanto na gente que às vezes a gente esquece do restante do mundo. Então, eu estando me livrando, tá bom, né? Os outros aí que fiquem do jeito que eles conseguirem, né? Cada um cuida de si mesmo. Aí tem uma frase aqui de um tal de Edersheim, que disse o seguinte: esse amor ao próximo, ou seja, esse amor ao próximo como a ti mesmo, é a aproximação mais chegada ao amor absoluto, da qual a natureza humana é capaz. Porque nós realmente somos limitados em relação ao amor ao próximo. Às vezes a gente se decepciona, mas não deveríamos nos decepcionar, porque nós somos limitados a amar nosso próximo. Decepcionamos com o próximo. Então nós devemos entender que quando a gente se fala, você quer aprender a amar o próximo? Ame como a si mesmo. Nós estamos buscando um padrão bem alto. Porque por você mesmo, você arruma dinheiro para pagar lá um médico, por você mesmo, você faz grandes esforços para cuidar de você mesmo. E aí, esse amor de Deus, mais próximo que nós podemos chegar é quando alguém precisando de nós, nós estejamos vivendo e fazendo o mesmo em relação ao nosso próximo. Falei no início, e vamos repetir aqui: a contracultura cristã não é simplesmente um sistema de valores, é um estilo de vida. De valores e um estilo de vida individuais, mas uma questão de comunidade. Ou seja, a contracultura cristã, o viver, porque contra a cultura, é contra o mundo. A Bíblia, ela é contra o mundo, contra o pensamento do mundo. Quando se fala do mundo, se fala do mal ao que existe no mundo, do mau pensamento, as más coisas que existem no mundo. Aqui diz que não é um sistema de valores e um estilo de vida individuais. Ou seja, nós não somos individuais. O mundo, muitas vezes, ele tem essa ideia de cada um por si, individual. Mas, como cristãos, nós somos chamados a comunidade. Por isso que eu preciso fazer ao meu próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Porque eu tenho um relacionamento de comunidade. E é muito sério, porque comunidade envolve o quê? Nós somos família. Família de Deus.
Não só família, no sentido, a família do pai, do irmão, mas é o sentido de que nós somos família, porque nós somos filhos do mesmo pai, que é Deus. Então nós temos essa dívida de amor com o nosso irmão. Não podemos ter na igreja uma separação. Nós temos que viver como família e amor, porque nós somos essa família. Essa é a comunidade. Então olha a obrigação que nós temos, né, irmãos? Quando nós, eu não gosto de fulano, não quero saber de fulano, tal. Peraí, mas não é o seu irmão? Como que você vai tratá-lo assim? Como você vai riscá-lo da sua vida, da sua história? É o seu irmão. Você precisa cuidar dos relacionamentos. Eu não posso ter esse tipo de situação na minha vida. Percepção de Deus como Pai. Se eu tenho essa percepção de Deus como meu Pai, eu devo ter a percepção dos nossos irmãos, companheiros cristãos, como irmãos e irmãs em Cristo, sem jamais esquecermos da nossa responsabilidade também para com aqueles que estão fora da família e que ansiamos que sejam introduzidos a ela, ou seja, com as pessoas que ainda estão no mundo e precisam ser resgatadas desse mundo, convertidas. É o meu irmão que está perdido ali, eu preciso também trazê-lo para a igreja, para Deus. E aí que entra a aula que eu falei para vocês, né? Eu achei interessante que sempre a gente tem a junção. Quando você está pensando numa coisa, as coisas vão se unindo. E eu citei o exemplo de 2 Reis capítulo 6, versos 18 a 20. Os irmãos quiserem abrir. 2 Reis capítulo 6, versos 18 a 20. Nós estamos estudando 2 Reis em alguns domingos à noite. É 18 a 23. E quando nós terminarmos o Sermão do Monte, nós vamos estudar nas quartas-feiras também esse tema Reis e Profetas, porque domingo à noite é só algumas vezes, e nós temos várias mensagens, não queremos deixar que elas fiquem sem ser estudadas. Então eu vou falar bem rapidinho aqui, porque o nosso tempo já está mais para lá do que para cá. Vou falar bem rapidinho. Provavelmente a gente vai voltar a falar nesse texto em uma outra ocasião, ou seja, quarta-feira ou domingo à noite. Quando você pega aqui o texto de 2 Reis capítulo 6, você vai perceber aqui, lá no verso 8 em diante, que havia o rei da Síria fazendo guerra contra Israel. E Eliseu foi usado por Deus para desvendar sempre que horas, que local o rei da Síria ia atacar. E aí o rei da Síria ficou pensando, mas como que toda vez que eu vou planejar um ataque, eles já estão lá preparados? Primeiro ele pensou que tinha um espião entre os próprios comandantes lá da Síria. Alguém está contando. E um deles falou, não, é Eliseu. Eliseu sabe de tudo. Até o que você pensa lá na sua cama, lá, Eliseu sabe. E aí o que o tal do sírio fez? Vão matar Eliseu. Agora você pensa em coerência desse rei, né? Porque se Eliseu sabe tudo, Eliseu iria saber também que ele estava com a intenção de matá-lo. E foi exatamente o que aconteceu. E aí aqui nessa parte do capítulo 6, a partir 18, por aí, é um pouquinho antes, né? Há o episódio do moço de Eliseu, uma passagem bem conhecida. Ele está com medo, amedrontado, porque vê aquele exército enorme lá embaixo, vindo para atacá-lo. E aí Eliseu ora, para quê? Para que abra, Senhor, os olhos do meu servo. E quando os olhos do servo foi aberto, o que ele viu? Uma multidão enorme do exército de anjos, muito maior do que qualquer outro exército, que poderia dizimar aquele outro exército em poucos segundos. E aí ele fez uma segunda oração. A segunda oração de Eliseu foi, fecha os olhos dos soldados sírios. Fecha os olhos desses soldados.
E aí ele foi até aquele local e falou com eles, sem ser conhecido pelos comandantes lá: vou levar vocês até Eliseu. Era o Eliseu falando que ia levar eles até Eliseu. E os levou para Samaria. Chegou à porta de Samaria, abriram-se as portas e eles entraram lá naquele lugar. E aí ele fez uma outra oração, ou os olhos deles abriram imediatamente. A minha vista aqui, não dá para ler tudo, né? E aí o que acontece? Era esperado que aqueles exércitos de anjos, ou os exércitos do Jorão, o exército de Israel, dizimasse aquele povo. Até o Jorão falou: acabe com eles? Não. Dê água e pão para eles. E o Jorão fez isso. Não só isso, fez um banquete e deu um banquete para eles. Verso 23, ofereceu-lhes o rei grande banquete e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. É um texto curioso que passa batido, digamos assim, né? Se a gente perceber o que aconteceu aqui. Como que Deus tratou aquele povo? Deus tratou com misericórdia, com amor. Através de Eliseu, poupou aquele povo da morte. E a partir disso, como aquele povo agiu? Não houve mais investidas na terra de Israel. E aí eu penso, né? Voltando para o nosso texto aqui de hoje, tudo quanto, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Não há força maior do que o amor para transformar o inimigo em amigo. E quando estes foram bem tratados, você imagine um inimigo acuado, um inimigo já prestes a ser destruído, recebe um momento de amizade, um banquete. Acredito que esse pensamento pode estar bem na mente, né? O que eu gostaria de fazer quando o inimigo está pronto para me derrotar? Ao invés de me derrotar, que ele faça um banquete para mim, me leve para jantar naquele lugar muito bom. E foi isso que aconteceu. E aí eu estava contando até na classe que eu tinha escrito um texto baseado numa ilustração de um imperador chinês. Esse imperador chinês, ele fala aos seus ministros lá: vamos lá, tem umas pessoas que estão me incomodando, eu vou destruir os meus inimigos imediatamente. E aí diz que ele foi lá com as suas tropas, mas chegando lá, tratou todos com brandura, com amabilidade, com gratidão, e houve uma reunião de paz ali. Só que intrigado, um dos que eram ministros seus lá, perguntou: Vossa Excelência, você não cumpriu a sua ameaça? Você não disse que iria vê-los destruídos? E aí a resposta do imperador diz: sim, lembro-me que prometi solenemente e decididamente destruir todos os meus inimigos. E aí ele diz assim: e agora? Eu lhes pergunto, vocês estão vendo algum inimigo meu? É a mesma questão. Como que ele destruiu os inimigos? Com banquete, com paz. Então nós percebemos que essa é a postura cristã, é a contracultura do mundo. O que o mundo faz hoje? Xingou, eu xingo mais. Descobriu um pecado meu, eu descubro 3 seu. E aí a questão vai crescendo, vira uma bola de neve, de ódio, de maldade. Tanto na questão de Eliseu, como nessa questão aqui desse imperador chinês. Eliseu, por exemplo, se ele manda Jorão matar aqueles inimigos, logo surgiria um outro exército sírio
para lutar contra eles. Mas, com amor, tudo se resolveu. Então, irmãos, que a gente possa tirar essa grande lição. Nós somos uma comunidade, nós somos irmãos, e nós não temos nenhum argumento que nos dê a possibilidade de agir mal contra alguém, independente do que essa pessoa, a gente acha que ela fez, né? Independente disso. E qual que é o padrão de Deus? Resumidamente, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Como você trata a si? Como você trata uma pessoa que você gosta? O que geralmente acontece é quando nós temos qualquer problema de relacionamento, nós parece que mudamos a forma de ver aquela pessoa, tudo que ela faz está errado. Nós queremos até mesmo ouvir defeitos dessa pessoa para criticar, mas nós não podemos fazer isso. Nós devemos amar, servir um banquete e pensar, né, como eu gostaria de ser tratado, e assim eu vou tratar meu próximo.